Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Antes de começar este novo dia, quero convidar você a fazer algo simples. Entregue seu coração a Deus exatamente como Ele está agora. Não importa se você acordou cheio de esperança ou carregando preocupações. Não importa se sua fé está forte ou se você está enfrentando dúvidas. Neste momento, Deus vê você. Deus conhece sua história. Deus conhece cada lágrima que ninguém viu e cada oração silenciosa que ainda não encontrou palavras. Talvez você tenha acordado cansado. Talvez exista uma luta dentro de você que ninguém entende. Uma preocupação financeira, um problema familiar, uma enfermidade, uma porta que parece não se abrir. Ou talvez você simplesmente esteja enfrentando aquele peso invisível que aparece quando a alma está cansada de esperar. Mas nesta manhã do tempo pascal, existe uma verdade que precisamos lembrar. Jesus ressuscitou, a pedra foi removida, a morte foi vencida. E se Deus foi capaz de transformar o maior sofrimento da história na maior vitória da humanidade, Ele também pode transformar aquilo que hoje parece impossível na sua vida. A palavra de Deus nos diz em João 11, 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Estas palavras não falam apenas da vida eterna, elas falam também dos recomeços que Deus realiza aqui e agora. Existem sonhos que parecem mortos, relacionamentos que parecem perdidos, projetos que parecem fracassados. Mas quando Jesus entra na história, aquilo que parecia terminado pode receber uma nova oportunidade. Hoje, quero compartilhar uma pequena história. Há alguns anos, em Campinas, interior de São Paulo, vivia Carlos Henrique, motorista de aplicativo, 43 anos. Depois de perder o emprego formal, ele enfrentou meses extremamente difíceis. As contas se acumulavam, o aluguel atrasava. Muitas noites ele dormia sem saber como sustentaria a família no mês seguinte. Carlos contava que durante uma madrugada especialmente difícil, estacionou o carro próximo de sua casa após uma longa jornada. Sentado ao volante, começou a chorar. Sentia-se derrotado, sentia que Deus havia se esquecido dele. Naquela mesma noite, ele fez uma oração simples. Senhor, eu não tenho mais forças. Se o Senhor ainda está comigo, mostre-me um caminho. Nada extraordinário aconteceu naquele instante. Nenhuma voz do céu, nenhum milagre visível. Mas algo mudou dentro dele. Na manhã seguinte, acordou com uma paz que não conseguia explicar. Continuou trabalhando, continuou orando, continuou confiando. Pouco a pouco, novas oportunidades começaram a surgir. Um cliente indicou um serviço, depois outro. Meses mais tarde, sua situação financeira começou a melhorar. Carlos costumava dizer: antes de Deus mudar minhas circunstâncias, Ele mudou meu coração. E quantas vezes Deus age exatamente assim? Nós pedimos uma mudança imediata ao redor, mas Deus começa transformando aquilo que está dentro de nós. Ele fortalece nossa fé, renova nossa esperança, sustenta nossa caminhada. E então, no tempo certo, abre portas que ninguém consegue fechar. Talvez você esteja esperando uma resposta urgente. Talvez esteja perguntando: Senhor, até quando? Se essa é sua situação, lembre-se de algo importante. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, enquanto não vemos nada acontecendo, Deus já está trabalhando nos bastidores da nossa história. O agricultor planta a semente e durante semanas não vê resultado algum. Mas sob a terra existe um processo invisível acontecendo. As raízes estão crescendo, a vida está sendo preparada. Assim também acontece com você. Mesmo quando seus olhos não conseguem perceber, Deus está trabalhando. Mesmo quando a resposta parece demorar, Deus está trabalhando. Mesmo quando você sente medo, Deus está trabalhando. E nesta manhã de terça-feira, 2 de junho de 2026, quero que você receba esta promessa em seu coração. A ressurreição de Cristo continua produzindo milagres. O Deus que removeu a pedra do sepulcro continua removendo obstáculos. O Deus que venceu a morte continua vencendo batalhas.
O Deus que trouxe luz após a escuridão continua trazendo esperança para aqueles que confiam nele. Por isso, não comece este dia dominado pela ansiedade. Não permita que o medo determine suas decisões. Não deixe que as dificuldades façam você esquecer quem é o Deus que caminha ao seu lado. Hoje, Deus está chamando você para confiar mais uma vez. Confie quando não entender. Confie quando estiver esperando. Confie quando as circunstâncias parecerem contrárias. Porque a mesma mão que sustentou os discípulos após a ressurreição é a mão que está sustentando você agora. Vamos continuar nossa oração no próximo momento, entregando ao Senhor nossas preocupações, nossos sonhos e todas as áreas da nossa vida que precisam de sua intervenção. Agora, meu irmão e minha irmã, continue neste espírito de oração. Se possível, feche os olhos por alguns instantes e permita que seu coração se aproxime ainda mais da presença de Deus. Talvez, enquanto ouvia esta mensagem, algumas preocupações tenham vindo à sua mente. Talvez você tenha pensado em uma conta para pagar, em uma pessoa da família que precisa de ajuda, em uma enfermidade, em um problema que parece sem solução ou em um sonho que está demorando para acontecer. Deus conhece tudo isso. Antes mesmo de você pronunciar uma única palavra, Ele já sabe o que está dentro do seu coração. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 11, 28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite maravilhoso! Jesus não disse, venham a mim apenas os fortes. Ele não disse, venham a mim apenas os que nunca erraram. Ele não disse, venham a mim apenas os que têm tudo resolvido. Não. Ele chamou justamente os cansados. Chamou aqueles que carregam pesos invisíveis. Chamou aqueles que choram em silêncio. Chamou aqueles que continuam caminhando, mesmo quando sentem que suas forças estão acabando. Talvez hoje você seja uma dessas pessoas. Talvez exista um cansaço que não é físico, mas espiritual. Você continua trabalhando, continua cuidando da família, continua sorrindo para as pessoas, mas dentro do coração existe uma batalha que poucos conhecem. E nesta manhã, Jesus está dizendo, entregue esse peso para mim, não porque você seja incapaz, mas porque você não foi criado para carregar tudo sozinho. Existe uma armadilha muito comum na vida espiritual. Muitas vezes acreditamos que precisamos resolver tudo antes de nos aproximarmos de Deus. Achamos que primeiro devemos encontrar uma solução, controlar a situação ou organizar nossa vida para depois buscar sua presença. Mas o Evangelho nos ensina exatamente o contrário. Primeiro buscamos Deus, e então Ele nos fortalece para enfrentar aquilo que está diante de nós. Lembro-me da história de Ana Beatriz, enfermeira moradora do bairro Vila Mariana, em São Paulo. Durante o período mais difícil da vida de sua mãe, que enfrentava uma grave enfermidade, Ana passou meses vivendo entre hospitais, trabalho e preocupações constantes. Ela orava diariamente, mas muitas vezes sentia que Deus estava distante. Certa manhã, antes de sair para o trabalho, abriu a Bíblia quase sem forças emocionais. Seus olhos encontraram uma passagem do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ela conta que aquela frase não resolveu imediatamente os problemas. Sua mãe ainda precisava de cuidados. As dificuldades continuavam existindo, mas algo mudou. Pela primeira vez em muito tempo, ela compreendeu que não precisava enfrentar tudo sozinha. Ela começou a entregar suas preocupações diariamente ao Senhor, toda manhã, toda noite, todos os dias. Meses depois, olhando para trás, ela percebeu que Deus havia sustentado cada etapa do caminho, nem sempre da maneira que ela imaginava, mas exatamente da maneira que ela precisava. Essa história nos ensina algo precioso. Muitas vezes, o maior milagre não acontece ao nosso redor. Acontece dentro de nós. É a paz que surge no meio da tempestade. É a esperança que permanece quando tudo parece difícil. É a coragem de continuar, mesmo sem enxergar o resultado final.
é a certeza de que Deus continua presente. Talvez você esteja esperando uma resposta específica, talvez esteja orando por um emprego, por uma restauração familiar, por uma cura, por uma bênção financeira, por uma porta aberta, por uma solução urgente. Continue apresentando seus pedidos ao Senhor, mas enquanto a resposta não chega, peça também algo ainda mais valioso: a presença de Deus durante a espera, porque quando Deus caminha conosco, até os desertos se tornam suportáveis, até as montanhas parecem menores, até as lágrimas encontram consolo. Neste tempo pascal, somos convidados a lembrar que os discípulos também passaram por momentos de medo e incerteza. Depois da crucificação, muitos deles acreditaram que tudo havia acabado. Os sonhos pareciam destruídos, os planos pareciam fracassados, o futuro parecia incerto, mas eles não sabiam que Deus estava preparando algo muito maior do que podiam imaginar. A ressurreição transformou completamente aquela história. E talvez isso seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Você conhece apenas o capítulo atual da sua história, mas Deus conhece o livro inteiro. Você vê os problemas de hoje. Deus vê as vitórias que ainda estão chegando. Você vê limitações. Deus vê possibilidades. Você vê portas fechadas. Deus vê caminhos que ainda serão abertos. Por isso, não permita que o medo fale mais alto do que sua fé. Não permita que as circunstâncias determinem aquilo que você acredita. L'Ombrez, o mesmo Cristo ressuscitado que apareceu aos discípulos, continua caminhando conosco, continua ouvindo nossas orações, continua fortalecendo os cansados, continua levantando aqueles que pensam em desistir, continua realizando milagres todos os dias. Agora, neste momento, apresente silenciosamente ao Senhor aquilo que mais preocupa você. Diga o nome da situação. Diga o nome da pessoa, diga o nome do sonho, diga o nome da necessidade, porque Deus não está distante. Ele está ouvindo, Ele está cuidando, Ele está trabalhando. E na próxima parte desta oração, vamos entregar nosso futuro, nossa família e nossos caminhos nas mãos poderosas do Senhor, confiando que Sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Neste momento da nossa oração, meu irmão e minha irmã, vamos colocar diante de Deus aquilo que muitas vezes mais ocupa nossos pensamentos: o futuro. O amanhã é uma das maiores fontes de preocupação para o ser humano. Quantas vezes nos perguntamos: o que vai acontecer comigo? Como vou resolver este problema? Será que as coisas vão melhorar? Será que Deus realmente está preparando algo para mim? São perguntas que surgem naturalmente em nosso coração. Mas existe uma verdade que precisamos recordar nesta manhã de terça-feira, 2 de junho de 2026. O futuro que assusta você já está nas mãos de Deus. Nada surpreende o Senhor, nenhuma dificuldade, nenhuma notícia, nenhuma batalha, nenhum obstáculo. Aquilo que para nós é desconhecido, para Deus já está completamente diante de seus olhos. Por isso, a palavra do Senhor nos diz em Jeremias 29, 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que promessa poderosa! Observe que Deus não promete ausência de desafios. Ele promete esperança. Ele promete sua presença. Ele promete condução. E isso faz toda a diferença. Porque a nossa segurança não está nas circunstâncias. Nossa segurança está no Deus que governa todas as circunstâncias. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece sem saída. Talvez os recursos estejam acabando. Talvez a resposta que você espera ainda não tenha chegado. Talvez você esteja cansado de lutar. Mas Deus continua dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Lembro-me de uma história muito simples, mas profundamente inspiradora. Em Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia, vivia José Roberto, pedreiro, pai de 3 filhos. Durante um período difícil da economia, os serviços diminuíram drasticamente. Os dias passavam e quase não apareciam trabalhos. José fazia o possível para manter a família,
mas a preocupação aumentava a cada semana. Certa noite, sentado à mesa da cozinha, olhando as contas acumuladas, sentiu um forte desânimo. Sua esposa percebeu sua tristeza e perguntou: "Você acredita que Deus cuidou de nós até hoje?" Ele respondeu: "Sim." Ela então disse: "Então vamos confiar que Ele continuará cuidando amanhã." Aquela frase simples ficou gravada em seu coração. No dia seguinte, José saiu para trabalhar com uma disposição diferente. Os problemas não desapareceram imediatamente, mas sua fé foi renovada. Pouco tempo depois, começaram a surgir novas oportunidades de serviço, indicações e portas inesperadas. Anos mais tarde, ele costumava dizer: "Os milagres começaram quando parei de olhar apenas para os problemas e comecei a olhar novamente para Deus." Quantas vezes nós fazemos exatamente o contrário? Olhamos tanto para as dificuldades que perdemos de vista a fidelidade do Senhor. Observamos o tamanho da tempestade e esquecemos o poder daquele que controla os ventos e o mar. Neste tempo pascal, somos convidados a contemplar a vitória de Cristo sobre a morte. A ressurreição não foi apenas um acontecimento do passado. Ela continua sendo uma mensagem viva para nós hoje. Ela nos lembra que Deus é especialista em transformar finais aparentes em novos começos. Aquilo que parecia perdido pode ser restaurado. Aquilo que parecia encerrado pode receber nova vida. Aquilo que parecia impossível pode se tornar realidade segundo a vontade de Deus. Talvez exista uma área da sua vida que necessita exatamente dessa ressurreição espiritual. Um casamento enfraquecido, uma relação familiar ferida, uma esperança abandonada, um projeto interrompido, uma fé enfraquecida. Entregue tudo isso ao Senhor. Nada é pequeno demais para sua atenção. Nada é grande demais para seu poder. Agora, quero convidar você a fazer uma entrega especial. Entregue sua família. Pense nos nomes das pessoas que você ama. Seu esposo ou esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos. Apresente cada um deles diante de Deus. Peça proteção. Peça saúde, peça sabedoria, peça livramento, peça paz. Muitas vezes queremos controlar tudo ao redor daqueles que amamos, mas existe um limite para aquilo que podemos fazer. Há situações que somente Deus pode alcançar. Há feridas que somente Deus pode curar. Há caminhos que somente Deus pode abrir. Por isso, nesta manhã, coloque sua família sob os cuidados do Senhor. Peça que Jesus ressuscitado caminhe à frente de cada pessoa querida. Peça que o Espírito Santo ilumine suas decisões. Peça que os anjos do Senhor os protejam durante este dia. E enquanto você faz essa entrega, lembre-se de algo importante. Deus ama sua família ainda mais do que você. Ele conhece cada necessidade, cada luta, cada preocupação, cada oração. Nenhuma delas é ignorada, nenhuma delas é esquecida, nenhuma delas passa despercebida diante do céu. Talvez você esteja orando há muito tempo por alguém. Continue, não desista. Muitas respostas de Deus amadurecem silenciosamente antes de se tornarem visíveis. A semente não floresce no mesmo dia em que é plantada, mas isso não significa que ela esteja parada. O mesmo acontece com as promessas do Senhor. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você espera, Deus prepara. Enquanto você confia, Deus conduz. E daqui a pouco, na parte final desta oração, vamos apresentar nossa vida inteira ao Senhor, fazendo uma poderosa declaração de fé, gratidão e confiança para este novo dia que está começando. Chegamos agora ao momento mais especial da nossa oração, meu irmão e minha irmã. Depois de apresentarmos nossas preocupações, nossos sonhos, nossa família e nosso futuro ao Senhor, vamos concluir esta manhã entregando completamente nossa vida nas mãos de Deus. Talvez você ainda não tenha todas as respostas que procura. Talvez algumas situações continuem difíceis,
Talvez existam desafios que ainda precisarão ser enfrentados ao longo deste dia. Mas uma coisa mudou durante esta oração. Você não está carregando esses pesos sozinho. O Senhor está com você. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos continua agindo em favor daqueles que o buscam com sinceridade. Por isso, neste momento, abra o seu coração e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã de terça-feira, 2 de junho de 2026, eu me coloco diante da Tua presença com humildade e confiança. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado por mais um amanhecer. Obrigado porque, mesmo nos dias difíceis, a Tua fidelidade permanece a mesma. Pai amado, eu reconheço que preciso de Ti. Preciso da Tua direção. Preciso da Tua força. Preciso da Tua paz, preciso da Tua sabedoria. Sem Ti, meus passos são limitados, mas contigo encontro coragem para seguir em frente. Senhor, entrego diante de Ti todas as minhas preocupações. Entrego aquilo que está tirando meu sono. Entrego os problemas que não consigo resolver sozinho. Entrego os medos que tentam dominar meu coração. Entrego as incertezas sobre o futuro. Toma tudo em Tuas mãos poderosas. Onde houver ansiedade, derrama Tua paz. Onde houver tristeza, derrama Tua consolação. Onde houver desânimo, derrama Tua esperança. Onde houver fraqueza, derrama Tua força. Pai querido, visita minha família. Abençoa aqueles que amo. Protege cada pessoa que faz parte da minha vida. Livra-nos de todo mal. Livra-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Guarda nossa casa, guarda nosso trabalho, guarda nossos caminhos. Que a Tua mão esteja sobre nós durante todo este dia. Senhor Jesus, neste tempo pascal, recordamos com alegria a Tua ressurreição. Tu venceste a morte, Tu venceste as trevas, Tu venceste o pecado, Tu venceste tudo aquilo que parecia impossível. Por isso, fortalece também a minha fé. Ajuda-me a confiar mesmo quando eu não compreender. Ajuda-me a esperar mesmo quando a resposta demorar. Ajuda-me a permanecer firme mesmo durante as provações. Que eu nunca me esqueça de que Tu estás caminhando ao meu lado. Espírito Santo de Deus, ilumina minha mente. Guia minhas decisões. Protege minhas palavras. Orienta meus pensamentos. Afasta tudo aquilo que não vem do Senhor. Conduze-me pelos caminhos da verdade, da sabedoria e da paz. Pai amado, eu também Te apresento os sonhos que guardo no coração. Tu conheces cada projeto, cada desejo, cada necessidade, cada lágrima derramada em silêncio. Que tudo aconteça segundo a Tua vontade, porque a Tua vontade é sempre melhor do que qualquer plano humano. Mesmo quando eu não entender os Teus caminhos, ajuda-me a confiar no Teu amor. Mesmo quando eu não enxergar a solução, ajuda-me a acreditar na Tua providência. Mesmo quando eu me sentir fraco, lembra-me de que a Tua graça é suficiente. Senhor, hoje eu escolho confiar, escolho acreditar, escolho seguir em frente, escolho entregar minha vida em Tuas mãos, porque Tu és meu refúgio. Tu és minha fortaleza, Tu és meu socorro presente em todas as circunstâncias. E antes de encerrarmos esta oração, quero convidar todos que estão acompanhando neste momento a rezarmos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, se você puder, declare com fé: eu entrego este dia nas mãos de Deus. Mais uma vez, eu entrego este dia nas mãos de Deus. E pela última vez, com toda a confiança do seu coração, eu entrego este dia nas mãos de Deus. Que o Senhor abençoe sua manhã. Que Jesus, ressuscitado, ilumine seus caminhos.
Que o Espírito Santo conduza cada passo que você der hoje. Que a paz de Deus permaneça em seu coração e que você testemunhe, no tempo certo, as maravilhas que o Senhor está preparando para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Compartilhe este momento com alguém que esteja precisando de esperança nesta manhã. E lembre-se, durante todo o dia, Deus está com você. Deus está cuidando de você. E Deus jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Uma manhã abençoada para você e sua família. Fique na paz do Senhor. Amém.